Olá! Hoje nós vamos falar da importância de você se ver como você realmente é, da importância do autoconhecimento e da sua imagem, autoimagem, a importância de uma autoimagem saudável. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe quem você é, você distorce a sua imagem, você se olha no espelho e não se vê como você realmente é. Nós, por muitas vezes, quando somos feridas, magoadas, dependendo do nosso histórico de vida ali desde a infância, temos a tendência de nos comparar e de sempre nos menosprezar, de acharmos que somos menos do que os outros, de olhar para a vida do outro e se comparar. Eu quero falar um pouco sobre identidade com você, que é algo que eu julgo fundamental para qualquer vida saudável, feliz, alegre. Inclusive para aquelas mudanças que você tanto quer. Quando nós não temos uma visão clara de quem nós somos, nós tendemos a fracassar em muitas coisas. E às vezes em todas as áreas da nossa vida. Eu vou ler com você uma passagem que me chamou muita atenção, que fica em Números. Números 13, 1. O Senhor falou, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens para espionarem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada homem príncipe entre eles. Deus mandou, são 12 tribos, Deus mandou que Moisés enviasse um líder de cada tribo para espiar a terra que mana leite e mel. Que o Senhor mesmo aqui fez uma promessa dizendo que ele vai dar aos filhos de Israel, né? Ou seja, ao seu povo aquela terra. Era uma terra onde habitava gigantes, pessoas valentes, pessoas muito más. Mas a terra, ela pertence ao Senhor, ele dá a quem ele quer. E ele escolheu dar aos seus filhos. Eles tinham uma promessa. Então Moisés foi lá e mandou que eles espiassem a terra. Eu acredito que isso tem muito a ver com a sua visão. Você precisa visualizar aquilo que você quer alcançar. Aquilo que você sonha, que almeja, é impossível que você alcance sem que você consiga visualizar primeiro. Às vezes é aqui na sua mente, você tem que mudar a sua mente. Sem a mudança da mente, nenhuma mudança ela é possível. Então Deus quis que eles fossem e visualizassem, e eles foram e voltaram com um relatório. Olha só, eu vou ler aqui o que me chamou a atenção, que está no versículo 33, 13 e 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus próprios olhos. Caleb, quando eles estavam ali falando, nos versículos anteriores, dizendo, lá tem muito gigante, lá é difícil, lá realmente mana leite e mel, tem uvas grandes, deliciosas, mas existe pessoas muito fortes nessa terra. Eles não estavam olhando para a promessa do Senhor, porque Deus disse para eles claramente que eles hei de dar aos filhos de Israel essa terra. Eles não se atentaram à promessa, porque muitas vezes nós estamos confiando na nossa própria força, nos nossos próprios argumentos, na nossa própria inteligência, e quando na verdade nós precisamos colocar a nossa força, a nossa dependência no Senhor. E muitas das promessas que Ele nos faz não é por nossa causa. Nós não alcançamos porque nós somos melhores, piores, nós alcançamos porque nós somos filhos. E nós ouvimos o Senhor, nós escolhemos obedecer e acreditar, crer naquilo que Ele nos prometeu. Por que a maioria das pessoas não alcança as promessas que o Senhor tem? Primeiro, falta de fé. Quando você tem uma visão distorcida de você, você não consegue acreditar. Deus te faz uma promessa que você vai ser curada, que sua casa vai ser uma bênção, que você vai se casar sim com um homem próspero, abençoado, um ótimo marido, alguém que cuida de você, que te honra como esposa, que te ama como o Senhor Jesus amou a igreja. Você não acredita porque você não se acha digna disso. Você já parou para pensar que muitas das coisas que você não vive é porque você não acredita? O seu nível de merecimento está muito pequeno. E Caleb foi o único que teve essa visão. Olha só o que ele fala. Depois de todo mundo dizer que a terra era difícil e tudo mais, Caleb fez calar o povo. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos com toda certeza e tomaremos posse dela em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele sabia quem ele era. Só que muito mais do que isso, ele sabia onde a fé dele estava firmada. Ele ouviu e creu na promessa que o Deus dele fez. Ele sabia que não era pela força dele. Realmente, se fosse por ele não ia conseguir, gente, porque eram gigantes, era uma terra habitada, forte. Mas ele creu na promessa de um Deus que é bom,
e que é abençoador, galardoador de todos aqueles que o amam e esperam nele. E ele creu. E lá no 33 a gente vê como a maioria, só Caleb, tá? São 12, lembra de que foram 12 tribos, cada príncipe da sua tribo, 12 pessoas. Desses 12, somente Caleb teve essa visão. Porque os outros, olha o que eles falam, no 33 novamente. Ele diz ali que lá eles viram gigantes, né? Muito gigantes, e que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos. Eles mesmos eram como gafanhotos aos olhos deles. E eles disseram o seguinte: nós éramos como gafanhotos. E aos olhos deles também nós éramos como gafanhotos. Quem disse para ele? Como o gigante chegou nele e disse: olha, aos nossos olhos vocês são como gafanhotos. Não, eles nem tiveram esse contato. Mas a mente dele mentiu para ele e disse: olha, esse povo ali te vê como um gafanhoto. Ninguém falou isso para ele. Ele tirou a sua própria conclusão. Por quê? Porque ele tinha uma autoimagem distorcida. A imagem dele mesmo estava completamente distorcida. E isso é um perigo. Uma imagem distorcida te leva à ruína, muitas vezes. Porque você não sabe quem você é, você deixa de desfrutar coisas boas. Às vezes Deus manda, responde aquela oração que você tanto fez, quando chega você joga fora. Você não se sente digna nem merecedora. Eles esperavam por uma promessa e chegou o tempo do cumprimento. Eles não tomaram posse. Eles não entraram na terra prometida porque não creram, porque se viram muito menor do que eles verdadeiramente eram. Deus não fez ninguém medíocre. Deus fez você forte, linda, cada um com a sua própria beleza, cada um com suas próprias qualidades, personalidade. E muitas vezes você olha para a personalidade do outro e valoriza mais do que a sua própria. Você olha para a vida do outro e valoriza muito mais do que você mesma. Deixa de se ver, às vezes se acha pequena, medíocre, e você não é assim. Aprenda a entender quem é o seu Deus e você vai entender quem você é. Não se veja menor do que você é. Isso é uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou. Você está pecando quando você faz isso. Então, em nome de Jesus, que a sua mente se abra hoje e que você entenda que não é pela sua força. Sim, você tem muitas qualidades. O Senhor te fez forte, linda, poderosa. Ele te deu o governo nas suas mãos. Você precisa aprender a usar. Mas não é pela sua força. A maioria das suas guerras você vai vencer, porque Ele vai vencer por você, porque é Ele que luta ao seu lado, não é por você mesma. Você tem um Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que nunca, desde a antiguidade, se ouviu de um Deus que trabalha. Se viu ou se ouviu com os olhos ou com os ouvidos de um Deus que trabalha em favor daqueles que o temem. Nunca se ouviu de um Deus que trabalha além daquele que é o nosso Deus. Ele trabalha por você. Ele quer o seu melhor. Ele está com você. Você precisa acreditar nessa verdade. Toma posse dela para você. Começa a ler a palavra. Começa a se descobrir, a ver quem você é. E que essa visão distorcida de si mesma caia por terra hoje. Em nome de Jesus. O Senhor te fez grande. O Senhor te fez para governar. Toma posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus.